Boa noite, nação brasileira. Deus abençoe nossas vidas cada vez mais. Domingo passado foi Dia das Mães. Só que a minha mãe diz que isso para ela não muda em nada, porque Dia das Mães são todos os dias. Isso é uma data criada pelo homem a fim de lucrar. Eu também concordo plenamente. Aí, desde a hora que eu levantei, eu fiquei pensando nas coisas que a minha mãe passou e que ela disse que passou por uma infância difícil. Aí eu peguei, né? Aí eu retornei à cozinha. Aí a minha mãe falou assim: Filho, por que você está chorando? Eu falei: é por causa que eu comecei a lembrar das coisas que passou, que até hoje conta para mim. Mas eu falei para minha mãe: sei que é ruim lembrar dessas coisas, mas as pessoas acham que é fácil chegarmos até onde nós chegamos, mas não sabem o quanto que sofremos para chegarmos até aqui. Aí eu peguei, falei para ela: sabe quando eu ficava no meu quarto que eu escrevia umas coisas? Então, parte da sua vida está relatada nos meus poemas. E tem 2 poemas que eu escrevi que condiz com a sua realidade. Se permitir, eu quero falar eles agora. Aí a minha mãe ficou de frente para mim. Aí eu criei coragem e recitei. O primeiro poema que eu recitei para minha mãe foi o seguinte: amanhã você estará numa situação depressiva. Quando perceber que isto não é um sonho, pois se torna uma nítida realidade, chorando recorrerás a mim dizendo: Filho, me perdoe pelas vezes que eu não te dei atenção. Comecei a chorar, pois lembrei da morte dos meus pais. Confortavelmente eu responderei: Mãe, a senhora não precisa justificar perante minha presença, pois saibas que Deus Pai que nos criou sabe perfeitamente bem que deixou sua terra natal, não para viver uma vida mundana, e se nos mostrar que poderia, que pode, que poderá chegar à condição de mulher vitoriosa quantas vezes for preciso. E outro poema é o seguinte: quando chega Dia dos Pais ou das Mães, você presencia uma cena típica do nosso cotidiano. As crianças brincam por todas as imediações da cidade. A alegria é proporcionada pela presença das famílias. Por um momento, esta cena não te comove, mas depois de um certo tempo, começas a lembrar
que não tem mais nenhum deles para te confortar. Existe uma passagem bíblica que fala que todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, suporte as humilhações, a fim de que alcance as exaltações. Minha mãe não ganhou presente material, mas espiritualmente minha mãe gostou das declarações que eu fiz para ela. Há muito tempo eu queria ter falado isso para ela, só que eu não falei por vergonha, mas Deus me encorajou e eu falei isso. Não existe coisa mais gratificante do que você falar palavras de amor para uma mãe. Porque não adianta um filho dar presente material para a mãe numa data comemorativa dessa e depois ficar o resto da vida maltratando a mãe.